Por que essa indiferença das pessoas com as lojas físicas? Por que esse desinteresse das pessoas pelas compras presenciais? Será que as lojas de rua e de shopping estão morrendo? Um método para transformar a invisibilidade do comércio físico de rua. Uma estratégia para vencer a preferência pelo comércio online dos marketplaces. Uma história real de invisibilidade. Há algumas semanas atrás, eu vi uma cena muito triste. Eu estava caminhando de manhã e passei em frente a uma loja de móveis para casa daqui da minha cidade. Essa loja, ela tem móveis residenciais e objetos decorativos belíssimos, mas a fachada, a vitrine e a loja pareciam invisíveis naquele momento que passei. As pessoas passavam em frente e ninguém olhava, e muito menos entravam. E isso era em pleno sábado de manhã, com muito movimento nas ruas ali do centro. Um desinteresse total, mesmo com produtos excelentes. E a loja, claro, estava completamente vazia. E aí eu pensei, como que pode isso? E essa cena me fez lembrar de centenas de outros lojistas que vivem essa mesma situação dia após dia. Acredito que isso deve causar muita angústia e frustração em cada um deles. E eu falo isso porque eu já fui revendedor de produtos por muitos anos, então eu sei como é. E sei o quanto isso é difícil, porque já vivi isso na pele. E sei também que os lojistas, eles trabalham pesado para manter a loja funcionando. Mas muitas vezes isso não é suficiente, porque ela não consegue atrair os clientes como deveria. E o pior é que eles acham que a causa disso, desse desinteresse, é a crise e os preços. Mas eu sei que não é nada disso. O problema está em algo que muitos nem imaginam. E sim, é um problema sério, mas que tem solução. E atenção! Segundo pesquisas de consumo no Google entre 2023 e 2025, uma loja de rua tem tudo para vender muito mais, mesmo com essa preferência das pessoas pelas compras online nos marketplaces. Mas para isso, ela precisa usar as estratégias certas para atender a um dos maiores desejos do ser humano. Você precisa entender isso agora, antes que seja tarde demais. Diante dessa notícia, aí vem algumas perguntas na sua mente. Que estratégias são essas que ela falou? E que grande desejo é esse que nós temos, que é tão importante assim? E junto com essas perguntas, você pode ainda ter outras que te incomodam de verdade. Perguntas como, por que a minha loja não está vendendo como deveria? Ou, o que eu estou fazendo de errado? E você não encontra as respostas certas. Eu sei que poucos empresários entendem esse problema e o que realmente está acontecendo. Então é bem provável que você culpe a crise, os preços e até mesmo os seus clientes por não estarem mais entrando na sua loja. Mas a verdade é que as coisas mudaram e a maior parte dos consumidores migraram para os marketplaces. E por que fizeram isso? Porque foram seduzidos pela comodidade e pelos preços baixos que eles encontraram por lá. Então, uma nova pergunta pode surgir na sua mente. E o que fazer para competir com essa nova realidade e continuar a vender com a minha loja de rua sem levar prejuízo? Esse é o dilema que está tirando o sono de alguns empresários e matando muitas lojas físicas aqui no Brasil. Mas nesse vídeo eu vou revelar para você as respostas para essas perguntas angustiantes e o que você deve fazer imediatamente para resolver tudo isso. Conheça o profissional que irá responder às suas perguntas e conheça a solução. O seu nome é Claudiomar Silva. Ele é um interior designer e copywriter. É um expert em projeto com identidade e comunicação emocional. Ele tem mais de 25 anos de experiência em projetos de interiores. A especialidade dele é projetar reformas. Isso porque ele sempre gostou da transformação dos ambientes, do estado decadente para o excelente. Ele tem também mais de 9 anos de estudo e prática na utilização dos símbolos arquetípicos em projetos.
Esses símbolos são elementos emocionais, que influenciam o nosso comportamento pessoal em diversas situações. E por fim, ele tem 4 anos de estudo e prática como copywriter, que é o profissional que escreve as palavras e os textos para a internet, focados em estratégia e conversão de vendas. Agora eu vou compartilhar rapidamente com você um pouco da minha história profissional em projetos. Era uma vez. E foi assim que tudo começou. No início da minha carreira como interior designer, eu recebia muitos pedidos de clientes para melhorar a visibilidade das lojas apagadas que eles tinham. Naquela época, eu não sabia muito o que fazer, porque eu ainda estava começando como profissional. Mas eu me perguntava por que algumas marcas famosas, mesmo sendo simples, se destacavam e outras não. Então, para os pedidos que recebia, eu procurei fazer o melhor que podia para ajudar os clientes naquele momento. Até que muitos anos depois, já com muita experiência acumulada, eu comecei a estudar a fundo as obras do Dr. Carl Gustav Jung sobre os arquétipos no nosso inconsciente. A partir daí, eu percebi que havia um código secreto de comunicação por trás do projeto de certas marcas. E depois de mais algum tempo, esse conhecimento deu origem ao meu processo exclusivo de transformação na criação de um projeto. E são esses projetos que eu utilizo para transformar lojas que são patinhos feios em belos cisnes. Esse meu processo de criação eu registrei com o nome de Método Símbolo Sentido. Símbolo se refere ao conjunto de elementos que representam um arquétipo. Sentido diz respeito ao sentimento inconsciente que temos diante do símbolo de um arquétipo. Eu sei, esse é um conceito bem abstrato, mas fique tranquilo que você vai entender melhor o que isso significa até o final desse vídeo. Durante a minha trajetória profissional com projetos comerciais, eu percebi algo que poucos lojistas enxergam e conseguem compreender. Eu percebi que a verdadeira força de uma loja física não está na competição de preços com e-commerce de lojas concorrentes. A força dela está na capacidade que ela tem para despertar sensações táteis, como toque, e certos tipos de sensações físicas, como frio e calor. A capacidade de despertar experiências reais através dos nossos 5 sentidos. Essas são coisas impossíveis de serem reproduzidas em um ambiente virtual e compartilhadas em um celular. Continue assistindo até o final e você vai entender melhor o que tudo isso quer dizer. O problema da indiferença e da invisibilidade da sua loja física. Se você está passando por essa situação de ter a sua loja invisível para os clientes, e se eles estão tratando com indiferença todo o seu esforço para vender, você precisa saber que o problema não é o preço, nem a concorrência e muito menos o seu produto. O problema é que a sua loja não está transmitindo valor de uma maneira que eles possam perceber. Isso significa que o cliente olha para a fachada da loja e não sente nada porque ela não comunica nada. Ele passa pela vitrine e não vê motivo para entrar porque a exposição não é um convite para ver o que a loja tem. E quando esse cliente entra, ele encontra um espaço de produtos sem identidade, sem emoção e sem estímulos para permanecer ali. Então, ele vai embora. Hoje, existe algo muito errado acontecendo. Algumas lojas físicas estão competindo com os marketplaces. E isso é como nadar contra a correnteza. Esses gigantes, eles oferecem preços mais baixos e comodidade. E quando um consumidor compara apenas preço e conveniência, a loja física sempre vai perder. Isso acaba sendo um problema sério para muitas lojas de rua e lojas de shopping, porque elas vão ficar esperando por clientes que não vão mais aparecer, a não ser, é claro, que a mentalidade e a visão estratégica do lojista mude para ver além do óbvio. Então, como resolver esse problema? A solução é surpreender, é criar encantamento com o ambiente da loja. Você precisa oferecer o que as pessoas nunca vão encontrar em um ambiente online.
Você precisa transformar a sua loja de rua em uma maravilhosa experiência emocional sensorial. É a transformação de uma loja comum para uma que encanta pelos sentidos. Assim você resgata o interesse e a paixão dos clientes pelas compras no ambiente físico. Isso vai fortalecer esse sentimento e criar um desejo de repetir essa experiência. E dessa forma, você vai usar a seu favor uma das coisas que nós mais desejamos como seres humanos, que é o sentimento de sermos valorizados. E o que pode fazer isso por você com excelência é o método símbolo sentido. O método é um modelo exclusivo de projeto para ambientes comerciais. Ele é um modelo que usa 3 elementos de influência de comportamento como base, que são arquétipo, storytelling, copywriting. A função do método é criar 3 valores de destaque para a sua marca, que são identidade, conexão, comunicação e emocionais. Esses valores são essenciais porque eles definem a natureza da experiência de compra que o seu cliente terá no ambiente físico da sua loja. E para qual segmento o método símbolo sentido foi criado? Se você é lojista do segmento de interiores residenciais e de moda masculina e feminina, você precisa saber que o método foi desenhado exatamente para esse tipo de loja. Por quê? Porque são esses alguns dos segmentos que mais precisam retomar a força emocional dos seus espaços físicos. O que exatamente a sua loja física ganha com essa transformação? O método símbolo sentido vai atuar nos 3 locais fundamentais para a sua marca. A fachada é onde toda a identificação arquetípica começa. Ela é a primeira impressão que vai ficar ou não na mente do seu cliente. A fachada será transformada pelo método em uma espécie de anúncio físico permanente da sua marca, e ela será como uma manchete que sugere o que e para quem a loja oferece os produtos que ela tem. Então ela será uma fachada com posicionamento e não apenas mais uma na multidão. E dessa forma irá se destacar na mente do cliente certo como um farol no meio do oceano. E claro, ela será para esse cliente o primeiro elemento de contato que sempre foi, mas agora com poder para criar a identificação imediata que antes ela não tinha. O método vai transformar a vitrine em uma poderosa arma de sedução, que vai ser capaz de prender a atenção do cliente em segundos. É ela que vai dar início à conexão emocional entre o cliente e a sua marca. Isso significa que ela será uma promessa silenciosa com uma exposição insinuante que vai estimular a imaginação das pessoas. E essa vitrine será um elemento de antecipação do que o cliente vai encontrar ao atravessar a porta da loja. Ela será transformada pelo método em uma espécie de caixa de Pandora do bem. Uma caixa que, quando se abre, é bela, atraente e provoca os desejos que o produto exposto promete satisfazer. Você compreende isso? E ela também continuará sendo o mesmo vidro que mostra produtos, mas agora criando uma conexão emocional que convence e convida para entrar. E isso faz toda a diferença. Aqui eu quero que você saiba que o ambiente de interiores é onde o método fará o que há de melhor para a sua marca. Ele vai transformar o espaço interno da sua loja no refúgio secreto dos escolhidos. Guarde bem esse nome porque é onde o cliente se sentirá acolhido, compreendido e valorizado na sua essência quando entrar na sua loja. Então, esse não vai ser apenas mais um ambiente de vendas bonito, daqueles especiais para o cliente ficar. Não, será muito mais que isso. Será um lugar que reflete a forma como esse cliente se comporta, como ele se sente e a sua visão de mundo. Um lugar que reflete o símbolo do seu arquétipo, um símbolo que ele sente na alma. Então, entrar na sua loja será para o cliente uma viagem ao império dos sentidos.
os sentidos que foram ativados pela identidade arquetípica. E ele viverá uma experiência tão envolvente que será traduzida como um caloroso encontro que ele terá com ele mesmo no ambiente da sua nova loja. Continue assistindo para você conseguir assimilar o valor de tudo isso para o seu cliente. Agora você vai compreender por que isso funciona. Os projetos de interior design e visual merchandising comuns já mostraram o poder que eles têm. Eles transformam um ambiente comercial e a exposição de produtos para muito melhor. Agora, vamos pensar sobre isso em um nível mais elevado. Vamos pensar em um ambiente de loja com uma identidade, um ambiente que usa símbolos emocionais para se conectar com as pessoas certas. Eu vou descrever agora duas situações fictícias diferentes, porque elas vão ajudar você a visualizar e compreender como funciona a conexão e a influência entre um arquétipo e uma pessoa, e vão ajudar você a assimilar o que é uma identidade arquetípica. Histórias de exemplo. Arquétipos na prática. Imagine agora duas pessoas que se identificam com dois arquétipos diferentes. Uma vive o desafiador rebelde, a outra o poderoso governante. São duas pessoas com desejos e interesses diferentes, mas que são muito importantes para cada uma. Vamos supor que uma dessas pessoas, a que vivencia o rebelde, é recebida por uma loja de óculos de sol. Quando ela entra, percebe que essa loja reflete os desejos e interesses dela através de estímulos que ressoam com a sua identidade arquetípica rebelde. Isso significa que as cores, os materiais, a música e o cheiro do ambiente, a forma de falar e se vestir dos vendedores, toda a cultura da loja transmite um clima de irreverência, sarcasmo, desafio e provocação, que são característicos do arquétipo rebelde. Você não acha que ao entrar em um lugar assim, com essa identidade, essa pessoa não se sentirá imediatamente conectada e valorizada por essa loja? Pode apostar que sim. Agora vamos para uma segunda situação. Uma outra loja com identidade arquetípica amante. Imagine que existe uma mulher chamada Ana, que é a dona de uma pequena loja de roupas femininas. A Ana vive no vermelho, apesar de ter peças lindas e de qualidade em exposição. Mas ela está com problemas para se conectar com as pessoas certas e vender mais. Agora imagine que ela transformou a sua loja através do método, criando uma identidade arquetípica amante. Ela transformou os móveis, a iluminação e as cores, e até mesmo a forma como as vendedoras se comunicam com as clientes. Tudo foi transformado com um código arquetípico que traduz a paixão, o luxo, o romantismo e a sofisticação do arquétipo amante. Imagine que com isso, o resultado foi que no primeiro mês, a Ana chorou de alegria por causa de todo o sucesso que ela estava vivendo. Esse sucesso é o resultado da identificação que agora as clientes tinham com a loja dela, pela clareza que ela transmitiu com a identidade arquetípica amante. Dá até para imaginar ela falando: "Nunca vi tantas clientes elogiando a minha loja assim antes e comprando tudo." Bom, esses foram dois exemplos fictícios que eu acabei de te mostrar com a intenção de deixar esse conceito abstrato mais claro para você. Então, eu acho que você já entendeu que é isso que falta para as lojas físicas invisíveis retomarem o seu poder. O poder exclusivo de encantar pelos sentidos e vender mais. E é isso que falta também para criar uma conexão emocional inquebrável com o cliente e a sua loja. Uma conexão que acontece quando é criada uma identidade arquetípica. Você acabou de visualizar como o método símbolo-sentido transforma uma loja física em um local poderoso de atração e conexão imediata ao criar elementos de identificação emocional. Mas eu preciso te dizer que não é só isso.
Todo o conceito do método transforma também o ambiente digital. Ele valoriza e destaca a presença da sua loja no modelo e-commerce e nas redes sociais. E isso é feito por meio de um código visual emocional arquetípico da sua marca, para imagens e textos. Assim, a sua loja passa a ser uma marca viva, lembrada, desejada e escolhida tanto na rua quanto na internet. E quanto vale essa nova fase da sua loja? Para você saber quanto vale, pense no custo de perder clientes todos os dias para os marketplaces. E pense também no prejuízo silencioso da indiferença e da invisibilidade da sua loja na rua ou no shopping. Agora imagine o valor de ter uma loja física que, depois de atrair, se conecta emocionalmente com a pessoa e cria condições para transformar um simples visitante em um comprador fiel. Isso significa que o investimento no método não será um gasto, longe disso. Será uma estratégia para recuperar relevância e lucro com a sua loja física. Mas pode ser que agora você esteja pensando: tudo isso eu resolvo com a integração Omnichannel. Não preciso desse método. Sim, você tem razão. Conectar sua loja online com sua loja física é uma estratégia eficaz. Ela resolve o problema da logística. Agora me diga, como você está aproveitando essa oportunidade de vender para esse mesmo cliente uma segunda vez com a estratégia Omnichannel? Eu pergunto porque se ele entra para retirar um produto, ele pode comprar de novo. Só que para isso acontecer, a sua loja deve estar preparada com um ambiente físico que envolva esse cliente em uma experiência emocional sensorial. Uma experiência como essas que você visualizou nos exemplos que citei antes. Isso vai aumentar o tempo que o cliente fica na sua loja e cria condições para você fazer uma segunda venda e uma terceira ou mais. Se você não está aproveitando esse momento de recepção do cliente na sua loja, você está deixando o seu dinheiro na mesa. Mas esse método deve custar muito caro, você pode pensar. Você não acha que caro é continuar mantendo a sua loja invisível e perdendo vendas todos os dias? Não é mais caro permitir que o seu cliente acabe preferindo uma loja concorrente porque ela oferece uma experiência melhor? Pense sobre isso e responda para você mesmo com toda sinceridade. E entenda que com alguns novos clientes conquistados, esse investimento no método volta para você. Uma outra coisa que você pode pensar também é: se já não estou vendendo, como eu vou investir nisso? Bom, se você não está vendendo, é justamente por isso que você deve investir para mudar essa situação. Se você continuar como está, terá sempre o mesmo resultado, ou seja, pouca ou nenhuma venda. Mas você ainda pode questionar o seguinte: meus clientes são simples, não ligam para isso. Olha, pensar dessa maneira é um grande engano e vou te mostrar por quê. Todos nós, seres humanos, somos influenciados por símbolos, histórias e situações. Somos emocionais por natureza. Um pai de família simples decide comprar um sofá porque quer ver todos reunidos na sala para assistir TV. Uma mulher simples escolhe com cuidado um certo vestido porque ele faz essa mulher se sentir mais confiante. Então, esses são dois casos de comportamento que mostram que o cliente se importa sim com as experiências emocionais que ele pode ter, mesmo que ele seja uma pessoa simples. Mas pode ser que o que mais te incomoda agora é o fato de você ter tentado algo parecido antes e não funcionou. Isso é compreensível, mas existe uma grande diferença entre uma coisa e outra. Uma é projetar a renovação de um espaço comercial apenas para atualizar. A outra é projetar uma transformação estratégica desse mesmo espaço para criar uma identidade com simbologia e estímulos sensoriais para oferecer uma experiência única ao seu cliente. Renovação e transformação são coisas muito diferentes, e isso muda tudo.
Você precisa mostrar o valor que você tem a oferecer como loja física o quanto antes. Vou dizer o que o método símbolo sentido fará por você. Eu desenvolvi o método para pessoas que querem ser muito mais que sobreviventes como empresários de lojas. Ele foi pensado para quem quer transformar as suas lojas em lugares magnéticos, lugares que oferecem experiências emocionais únicas para os seus clientes. É para quem quer recuperar seus resultados com sua loja física e manter um fluxo de caixa constante com lucro recorrente. Dentro do método, você vai receber os seguintes serviços. Garantia exclusiva. E se você ainda tem alguma dúvida se acredita ou não em tudo o que mostrei a você durante esse vídeo, você não precisa mais se preocupar com isso, porque eu vou te oferecer garantias. Isso mesmo, garantias no plural, porque são duas. Eu sei que investir em um projeto como esse é uma decisão séria, por isso eu assumo os riscos para te dar mais segurança. Eu ofereço a você duas garantias exclusivas. 1. Garantia de entrega do projeto. Você vai receber o projeto completo, detalhado e com todas as informações necessárias, tudo estabelecido em contrato. Se isso não acontecer, eu devolvo cada centavo do seu investimento. 2. Garantia de acompanhamento. Durante a execução do projeto, eu, Cláudio Omar, estarei disponível para acompanhar cada fase com reuniões online em horários programados. Eu vou revisar os serviços nessas reuniões para garantir a aplicação da essência do projeto na sua loja. Se isso não acontecer, o seu investimento será devolvido, conforme o contrato. Isso significa que você está protegido. O risco não é seu, o risco é meu. E para finalizar, vou dizer o que você deve fazer. Se tudo o que você ouviu até agora faz sentido, você tem duas opções. 1. Não fazer nada e continuar invisível, sofrendo com a indiferença e perdendo vendas. 2. Transformar a sua loja física em uma experiência emocional tão incrível para os seus clientes que será impossível de ser ignorada. A decisão é sua. Está em suas mãos. Acredito que agora, ao final desse vídeo, você deve estar com algumas dúvidas. Quero que você fique à vontade para entrar em contato comigo apenas para conversar. E depois você decide se contrata o método símbolo sentido para a sua loja ou não. Será um prazer responder às suas perguntas. Agradeço pela sua atenção. Eu te desejo muito sucesso.